Bom dia, igreja, que a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Hoje eu quero trazer uma palavra para você sobre um teste, uma prova. Você tem sido provado? Você tem sido testado? É isso que Deus permite acontecer conosco. Por que nós somos testados ou por que nós somos provados? Para que nós possamos aprender a confiar nele, para que nós possamos amadurecer na nossa fé, para que nós possamos conhecer mais quem ele é. Então, Jesus começou o seu ministério sendo testado. E nós como pessoas, e nós como igreja, também nós somos testados. Agora, independentemente do que você está sendo testado, nós sabemos que praticamente a área em que nós somos testados, ela é na nossa mente. Por que na nossa mente? Todo ataque de Satanás, toda tentativa de te desestabilizar ou desestabilizar a igreja, que você faz parte do corpo de Cristo, ele trabalha no campo da mente. A sua mente tem estado atribulada? Você tem estado preocupado e às vezes não sabe o porquê que você tem estado com aquele sentimento para baixo? Pois é, nós precisamos entender que há momentos na nossa vida que nós somos testados. Como lidar com esse teste? São em duas áreas, a espiritual e a área emocional. Na área espiritual, nós não podemos lutar essa guerra, porque ela é espiritual, não pode ser vista e nós não podemos. O que nós podemos fazer? E é o que Deus espera de mim e de você, que nós venhamos nos render a Ele, que nós possamos nos prostrar, que nós possamos entregar a Ele as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas dores. Essa batalha nós não conseguimos vencer se Ele não for conosco. Então, no mundo espiritual, nós entregamos a Deus toda a nossa dependência, todos os nossos problemas, todas as nossas aflições e entregamos a Ele. Então, para que nós possamos vencer os testes que nós passamos na nossa vida, duas coisas. A primeira é uma entrega total a Deus. Uma entrega total do que você está passando. Uma entrega total do que você está sendo bombardeado. E Deus vai vencer essa guerra por mim e por você, como pessoa individual e como igreja. O segundo ponto é uma área que aí Deus não vai intervir. Vai ser entre eu e você que precisamos tomar uma decisão. Qual é essa decisão para nós vencermos esse teste que Deus permite que nós venhamos a passar e passaremos no futuro? E isso vai ser assim até Jesus voltar, porque nosso caráter está sendo formado constantemente. É justamente o teste onde depende de mim e de você. Eu preciso renunciar ou matar a minha natureza humana para seguir Cristo. No mundo espiritual, a gente apresenta a dependência a Deus. Na nossa mente, na nossa vida, eu preciso matar a minha natureza humana. Eu preciso renunciar à nossa natureza humana. E para que nós possamos entender melhor isso, eu quero te convidar a ler comigo o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vamos ler? Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Então, não obedecer é não realizar. Não obedecer é não praticar o desejo da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer.
O Espírito que diz aqui é o Espírito com E maiúsculo, que representa o Espírito de Deus. O que a nossa natureza humana deseja é contra o que o Espírito Santo deseja para nós. E o que a natureza humana quer e o que o Espírito Santo quer? Ele quer dirigir a nossa mente. É isso mesmo. Ele quer ter o controle das nossas emoções e da nossa mente automaticamente. Tudo aquilo que eu faço é porque antes eu pensei. Se eu tenho o pensamento voltado no espírito, eu vou exercer práticas voltadas no espírito. Se eu tenho pensamentos me controlando na área da natureza humana, possivelmente, que é o normal, eu vou ter práticas voltadas para a natureza humana. Então, olha lá. Versículo 17. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Eles lutam por um objetivo. Eles lutam para quem vai ser senhor da nossa vida. Eles lutam para quem vai ter a direção, literalmente o volante das nossas emoções, das nossas vontades e da nossa mente, que é a nossa alma. Mente, vontade e emoção. É por isso que eles lutam. Aqui não é uma luta pelo espírito. Aqui é uma luta pela nossa mente, pela nossa vontade e pelas nossas emoções. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é que o Espírito de Deus quem guia vocês, em quem tem o controle ou a direção mesmo, o motorista da sua vida, então vocês não estão debaixo da lei. Por nós não estarmos debaixo da lei, então guarde bem, quando você está entrega a direção totalmente ao Espírito Santo, não existe condenação sobre a sua vida. Não existe peso, não existe culpa. Por que não existe culpa? Porque não existe condenação. Por que não existe condenação? Porque não existe lei. Então, por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ser livre, na realidade, é por não estar debaixo da lei. Mas só é possível não estar debaixo da lei se nós estivermos totalmente ligados e na dependência do Espírito Santo. Versículo 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Então, quais são as questões que a natureza humana pode nos controlar, que é aqui, que depende de mim e de você tomar uma decisão e renunciar à nossa carne, à nossa natureza humana e crucificá-la, para que o Espírito Santo seja Senhor da nossa mente, das nossas vontades e das nossas emoções, que é a nossa alma. Elas são conhecidas como imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, o acesso de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas ou semelhantes com essas, eu repito, e o que eu já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Aqui há uma descrição clara do que é a natureza humana. Qualquer coisa semelhante a isso, foge em nome de Jesus. Mas o que precisa ocupar a nossa mente, o que precisa ocupar as nossas emoções e as nossas vontades, o fruto do Espírito. É aqui que nós ficamos mais parecidos com Cristo. Talvez você fale, Jefferson, isso é utopia. Se isso for utopia, nós nunca conseguiremos viver um evangelho. Por que não é utopia? Porque se você coloca o Espírito Santo de Deus para dirigir a sua vida,
Se o Espírito Santo dirige a sua vida, automaticamente o fruto dele vai ser transmitido sobre todo o trajeto onde você estiver passando. Porque a grande questão é difícil se nós pensarmos com a natureza humana, mas se nós pensarmos com o Espírito Santo dirigindo as nossas vidas, nós seremos transformados dia a dia. É um processo, não é do dia para a noite, não é em um estalar de dedos, mas é um processo onde a cada dia nós iremos renunciar à nossa vontade e fazer a vontade do que o Espírito Santo quer e não fazer o que nós queremos, porque a nossa vontade ela vai ter uma tendência para a carne ou a natureza humana, mas a vontade do Espírito ela vai nos trazer liberdade total da nossa mente, das nossas vontades e das nossas emoções. Versículo 22 para concluir. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, que não é felicidade. Eu posso estar passando por um monte de problema, mas a alegria nunca vai faltar na minha vida. Enquanto eu posso ser feliz, mas não ter alegria, porque a felicidade ela passa, mas a alegria permanece para sempre. A alegria, a paz, a paciência, a delicadeza ou a benignidade, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei, não existe julgo, não existe condenação, não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas. Você pertence a Cristo. Então, não há outra forma de seguir a Jesus senão crucificar essa nossa natureza humana. A nossa natureza humana precisa ser crucificada. Não há outra forma de termos um relacionamento com o Espírito Santo se a nossa natureza humana não for crucificada. 23, 24. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. 25. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle ou dirija ou tenha o volante também da nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos e nem provocar ninguém e nem ter inveja uns dos outros. Nós precisamos tomar uma decisão. São duas decisões, desculpa. A primeira é nos derramar diante do Senhor e entregar para Ele todas as nossas aflições, preocupações, inseguranças, medos a Ele. No mundo espiritual, Ele vai pelejar por nós. Mas uma coisa que Deus não vai fazer, que é para nós fazermos, que é para crucificar a nossa natureza humana. É para nós matarmos a natureza humana em nós, renunciar tudo e nos render a Ele. Entregar a direção, entregar a chave do carro. Espírito Santo de Deus, guia a minha vida. Espírito Santo de Deus, controla a minha vida. Seja o condutor da minha vida. Que não vivo mais eu, mas que Cristo vive em mim. Seja aquele que direcione a minha vida. Quero orar por você. Vamos orar juntos? Senhor, nós oramos a Ti e pedimos. Entregamos ao Senhor a nossa vida, nós entregamos ao Senhor a nossa mente, nós entregamos ao Senhor a nossa vontade, nós entregamos ao Senhor as nossas emoções. Nos perdoe pelos nossos pecados, nos perdoe, Senhor, pelas nossas falhas, nos perdoe, Senhor Deus, pelas nossas má intenções. Sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e tire de nós toda raiz de amargura. Tire de nós, ó Deus, toda tristeza, tire do nosso coração toda insegurança,
Nós entregamos a Ti o que nós não podemos fazer. Como igreja do Senhor, como pastor, eu entrego a igreja em Tuas mãos. Eu entrego cada vida em Tuas mãos, ó Deus, não importa o que o diabo está se levantando, isso não interessa, porque o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, tem todo o poder. E toda a ação de Satanás já está aniquilada e destruída pelo poder do nome de Jesus. Mas nós confiamos em Ti, nós cremos em Ti, e no Senhor nós entregamos as nossas vidas. No mundo espiritual, Deus, peleja pela Tua igreja. No mundo espiritual, peleja por ela, e o Senhor já é vencedor. Pai, lute, peleja, envia anjos do Senhor para blindar e proteger cada vida em nome de Jesus. Começa, ó Deus, a blindar o Teu povo com o precioso sangue do Cordeiro. Começa a blindar a Tua igreja com a armadura de Deus. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer discernimento espiritual, mas que acima de tudo, ó Deus, da mesma forma como nós clamamos e pedimos e cremos na Tua intervenção espiritual, nós, como igreja, nós precisamos nos render ao Senhor. Nós nos humilhamos diante do Senhor agora, ó Deus. Nós nos humilhamos diante de Ti, com total dependência do Senhor. E pedimos ao Senhor, Deus, que o Teu Espírito tenha total direção sobre as nossas vidas. Nós entregamos a chave da nossa vida, ó Deus, ao Senhor. Espírito Santo de Deus, dirige a minha vida, dirige a vida da Tua igreja pelo poder do nome de Jesus. E que nós possamos aprender a sentar no banco de trás, ó Deus, e descansar no Senhor. Nós possamos aprender a deixar o Senhor nos levar por novos caminhos, por uma nova trajetória de vida. Em nome de Jesus, traz força e encorajamento para cada pessoa que pode se sentir insegura em não fazer nada, em não tomar nenhuma decisão, a não ser sentar no banco de trás e descansar. Espírito Santo de Deus, como é bom depender do Senhor. Como é bom depender do Senhor. Como é bom entregar a chave da nossa vida e nós não mais dependermos da nossa força. Nós não mais vivermos cansados, nós não mais vivermos sobrecarregados, ansiosos, inseguros. Como é bom entregar a chave da nossa vida ao Senhor. O Senhor não falha. E é isso que o Senhor deseja. É por isso que vem às vezes a tempestade, os momentos de aflições, para que nós possamos aprender a sentar no banco de trás. Deus, obrigado porque Tu és o dono desta igreja. Obrigado porque o Senhor é o pastor desta igreja. Obrigado porque o Senhor cuida de cada pessoa. Obrigado porque o Senhor cuida de todos nós. E em nenhum momento o Senhor nunca falhou e nunca falhará. Eu te louvo, eu te agradeço. E que traga o discernimento em cada vida, que a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções precisa ser entregue ao Espírito Santo de Deus. E que a nossa natureza humana seja crucificada, neutralizada, aniquilada pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, que o Senhor transborde na sua vida e guarde esse ensinamento para você. Ele vai se aplicar hoje, ele vai se aplicar amanhã, ele vai se aplicar por toda a sua vida. Lembre-se, duas frentes: a entrega no mundo espiritual e a segunda frente, aniquilar a nossa natureza humana. Entregar a chave da vida, da nossa vida, e sentar no banco de trás. Entregar a chave para o Espírito Santo de Deus e descansarmos nele. Você pode ter certeza que você vai entender plenamente o propósito de todas as coisas, vivendo dessa forma. Tudo se resume nisso. Guarde esse ensinamento, viva isso. E aí você vai perceber que você vai entender o propósito de todas as coisas muito mais fácil. Que
Que o Senhor transborde da sua presença sobre você, em nome de Jesus. Amém.